Oi galera, aqui é a Maibel no canal Nami. No encontro de hoje a gente vai falar sobre história do povo negro. Eu tô aqui no Museu da República, bora começar? E quando a gente fala de história do povo negro, a gente está falando de uma história muito ampla da diáspora em todo o mundo. Essa diáspora, ela começou principalmente pela imigração forçada dos africanos para outros países para ser mão de obra escravizada. Então, por exemplo, o Brasil, ele é uma diáspora africana porque ele recebeu africanos escravizados durante o período colonial. Essa diáspora, então, ela foi formada através de muita violência, famílias foram separadas, teve muita mãe que foi para uma colônia, os filhos que foram para outra. Então, a gente está falando também de muito sofrimento, então a gente tem que ter muito respeito quando a gente fala disso. Sabe que a gente é uma colônia de Portugal, mas essa diáspora não aconteceu só aqui, aconteceu em outros países também. E esse tráfico negreiro foi feito por pessoas que acreditavam que pessoas negras eram inferiores. E quando eu estou falando inferiores, não é só culturalmente, Eles acreditavam que os africanos eram inferiores biologicamente, que é o que a gente chama de racismo científico. Que é aquela ideia que se acreditava que pessoas tinham raças diferentes, Que os europeus eram de uma raça superior e os africanos seriam de uma raça inferior. Óbvio que isso já caiu, a gente sabe que isso não é verdade, mas durante esse período essa foi uma grande justificativa para escravizar essas pessoas. Quando se fala em raça hoje, a gente está falando muito mais do sentido sociológico, filosófico, mas a raça nesse período está muito nessa ideia do racismo biológico. E por que é importante saber dessa história do povo negro? Para a gente conhecer a nossa sociedade de hoje, saber como ela se formou. Por exemplo, a gente está aqui no Museu da República. Para quem conhece o Museu da República sabe que antigamente isso aqui era uma casa de barão. Então, em grande parte, a mão de obra de tudo que foi construído aqui tem muito a ver também com essas pessoas que chegaram e foram escravizadas. E também para não aceitar mais o racismo e o apagamento de pessoas negras. Porque por mais que a gente fale do tráfico negreiro, que parece que é uma coisa lá atrás, que não tem mais nada a ver com hoje, ainda muito desse racismo científico está no nosso dia a dia e vai se apresentando de outras formas, apesar da escravidão já ter sido abolida no Brasil. E é importante lembrar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão. Isso reflete muito como o nosso país se formou, Então, a gente tem que pensar muito dessa importância para a gente fazer uma luta antirracista e conhecer essa história. Mas também a gente não pode colocar a história do povo negro como só uma história de sofrimento, de passibilidade, porque na verdade também é uma história de luta e resistência. Durante todo o período colonial tiveram várias revoltas, formações de quilombos, compras de alforrias, então sempre houve organizações que lutaram pelo direito dessas pessoas escravizadas. Então a gente também não pode achar que todo mundo que chegou aqui não tentou fazer a abolição e ter uma luta efetiva, E conhecer essa história também é pensar em políticas afirmativas que mudem a nossa realidade e essa herança que a gente tem de escravocrata. Apesar da abolição já ter acontecido, não teve nenhum tipo de reparação para essas pessoas. Elas ficaram livres, mas elas não tinham onde morar, elas não eram contratadas em empregos, então a desigualdade continuou no Brasil até hoje. Essas estruturas ainda estão presentes na nossa sociedade, várias instituições, nas escolas, nos museus, em qualquer lugar que a gente vai, os espaços de poder geralmente são de pessoas brancas e isso é uma herança da escravidão, desse racismo científico que a gente falou. Racismo não é só xingar o outro diretamente. Claro que isso é racismo, se você fala expressões pejorativas sobre a raça, sobre a cor da pele, é racismo, mas não só isso. A gente chegar em espaços e não terem pessoas negras também é uma forma de racismo, que é o racismo estrutural. Então não é porque você não xinga ninguém que você não é racista ou não esteja reproduzindo coisas racistas. Os grandes cargos, por que não tem pessoas negras, tudo isso faz parte do racismo. Esse racismo estrutural, ele privilegia a branquitude e a forma que essas pessoas sejam sempre privilegiadas e as pessoas negras continuem em lugares de subalternidade, nos menores cargos, que não tenham nenhum espaço de poder ou decisão. E o racismo estrutural, ele faz com que negros ganham menores salários, Saem várias pesquisas dizendo quanto mulheres negras ganham muito menos que homens brancos. Isso tem a ver com a raça e a condição delas. Mulheres negras sofrem mais violência, também tem várias pesquisas que falam sobre isso, que as mulheres negras são as maiores vítimas de feminicídio. O racismo estrutural também faz com que pessoas negras tenham menor acesso à saúde, à educação, acesso à graduação, à pós-graduação. É muito difícil a gente entrar numa universidade e ver um professor negro. Com as cotas, as políticas afirmativas, isso tem mudado, isso é muito importante, mas a gente ainda tem um longo caminho pela frente para avançar. Então, por isso a importância da gente apoiar ações que tragam esse debate. Porque não adianta a gente pensar assim que não discutir o racismo vai resolver o problema.
Muito pelo contrário, a gente tem que discutir, se informar, conversar, ouvir o que pessoas negras falam, ouvir as pautas dela, para a gente avançar nessa sociedade mais justa. Não adianta a gente fechar os olhos e achar que todo mundo é igual. Claro que a nossa ideia é que todo mundo seja igual, mas a gente ainda vive numa sociedade muito desigual. O racismo ele também está presente em museus, instituições, galerias de arte, que faz com que artistas negros não sejam reconhecidos. Quando você chega no museu, a maioria das obras são de pessoas brancas. E quando esses artistas conseguem chegar, alguns, eles sempre são classificados como artes menores. Então, fala que a arte daquele artista é arte naif, é artesanato ou é street art. Não que essas artes sejam menores, mas essas instituições, o racismo, ele usa isso para enquadrar essas artes como menores, em caixinhas, como se tivesse a arte maior, onde as pessoas brancas estão, e a arte menor. Então a gente tem que lutar para que esses artistas estejam dentro desses espaços, proponham as suas estéticas e revolucionem esse mundo também, né? A gente não pode achar normal chegar numa galeria e não ter nenhum artista negro, não ter outros tipos de linguagem. E também outra coisa que acontece muito no mundo das artes é a apropriação cultural. Muita gente se treme quando a gente fala disso, mas a apropriação cultural é quando uma pessoa se apropria de um elemento cultural e ela acaba ganhando dinheiro com isso, ganhando fama, e quando um artista negro também usa esse elemento cultural, ele não é valorizado, ele não é convidado para participar de exposições. Então é isso, é essa forma de se apropriar de algo, conseguir espaço, né, conseguir fama com isso, ao mesmo tempo que a pessoa que pertence àquela cultura não consegue esse espaço. O racismo é um problema na nossa sociedade até hoje, mas ele não é uma responsabilidade só das pessoas negras. O racismo é um problema de todo mundo. E eu acho que aqui vale lembrar aquela frase muito famosa da Angela Davis, onde ela diz que não basta não ser racista em uma sociedade racista, é necessário ser antirracista. E o que ela está dizendo? Que quando uma sociedade é racista igual a nossa, não adianta a gente, enquanto indivíduo, não ser racista. A gente precisa ter posturas, mudanças de pensamento, de educação para promover uma sociedade antirracista, para que as pessoas não fiquem reproduzindo xingamentos, padrões, que a gente veja mais pessoas negras em espaço de poder, que a gente veja mais artistas negras em galerias, em museus, e que a gente possa construir uma sociedade mais justa. E muita gente tem dúvida de como, né, ser antirracista efetivamente, né? Porque parece que é uma coisa muito utópica, ideológica na área do pensamento e a gente não consegue aplicar isso. Mas para ser antirracista a gente pode começar com atitudes básicas. Primeiro é descolonizar, né, o nosso pensamento, é corrigir brincadeirinhas que às vezes parece brincadeira, mas na verdade é racismo. E não só com a gente mesmo, é com um amigo, em rodinha de conversa, quando você perceber que alguém foi racista, você apontar aquilo, não jogar para baixo do pano. Se você é chefe de algum lugar, é um líder, contratar pessoas negras, trazer diversidade para o lugar onde você trabalha, acolher, né, se você é professor, acolher alunos negros, perceber as demandas que eles têm, as dificuldades que essas pessoas passam, né? Então são várias atitudes que a gente pode ir fazendo para construir uma sociedade mais justa. E é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir aqui embaixo, o seu comentário. E se você é nova por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Então, no encontro de hoje a gente falou da história do povo negro, né, da formação dessa diáspora aqui no Brasil e qual a importância da luta antirracista. Então eu vou pedir para vocês deixarem aqui nos comentários nomes de pessoas negras importantes para a história, que vocês acham que tem uma contribuição na luta antirracista. E quem quiser também pode fazer um desenho, postar nas redes sociais sobre o tema do encontro, marcar a Rede Nami e usar a hashtag canal Rede Nami, que a equipe da Nami vai olhar e comentar lá. Até o próximo encontro, pessoal! Oi galera, aqui é a Maibel no canal Nami, eu tô aqui no Museu da República e hoje a gente vai falar... Desculpa, faz assim, segura aí um pouquinho antes que daí eu não puxo, sabe? Quer secar o rostinho? Quero. Vou aparecer para milhões de pessoas. É porque eu tenho medo das pessoas não entenderem dar o seu curtir. Vamos dar o seu curtir, é melhor. Não, eu acho que a gente tem que joinha. Então é isso, pessoal. Ai, calma aí. Tá nervosa, mãe?
Então, é que esse eu acho muito difícil, esse tema de falar.